podemos nos assentar. Ô Senhor. Hoje tivemos a estreia de um novo baterista. Parabéns. Glória a Deus. E Davi. Parabéns, Cleia. Parabéns por ter vindo. E que sejamos um dia bem abençoado. Nós estamos com um problema na internet. O culto não está sendo transmitido ao vivo, mas ele vai conseguir pôr no YouTube depois, quando chegar em casa, onde tiver internet. Então nós vamos cumprimentar o pessoal de casa, virtualmente, porque quando eles assistirem, pode ser de dia, de noite, mas que Deus esteja com vocês. Amém? Deixa eu me achar aqui. Irmãos, o irmão Márcio estava conversando comigo agora há pouco. E é verdade, irmão, Deus coloca a mensagem para a gente trazer e a gente às vezes não entende tanta coisa, às vezes mais fácil para a gente pregar, e Deus coloca um tema que exige mais da gente, e a gente entende que é o que precisa sair da nossa boca para ajudar os filhos e ajudar o reino de Deus. E hoje não é diferente. Irmão Gabriel, nós temos o tema de hoje, encontro com Deus. Depois, se você puder colocar, eu te agradeço. E esse encontro, irmãos, é através da fé. Nós vamos ler um texto inicial, deixa eu me ajeitar aqui, que está lá em 1ª carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Vamos ler. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Estas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Feche seus olhos. Oh, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais esse dia de nossas vidas, por estarmos aqui louvando-te, adorando-te, recebendo palavras de esperança, palavras de consolo, palavras que nos entusiasmem, que nos tragam energia, palavras de exortação. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que aquilo que vai ser ministrado hoje vem de Ti para a Sua igreja e que eu seja capaz de fazê-lo de acordo com a Sua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor quer trazer para a Sua igreja. Peço que abençoe a vida desses irmãos aqui que estão conosco, dos irmãos que não vão poder assistir em casa ao vivo, mas que depois verão, mas abençoe esses lares de todos essa nossa família PIBIENDEM. Eu te agradeço por estar aqui, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Esse encontro com Deus, irmãos, vai fazer a gente meditar um pouquinho do que é a fé, até onde a fé pode nos levar, e em que momento essa nossa fé nos traz um encontro diferente com Deus. Eu estava pensando, quando escrevi esse texto, que o que nos diferencia do mundo
E talvez a gente possa dividir o mundo em duas partes: as pessoas que têm fé e as pessoas que não têm fé. Ou melhor, as pessoas que têm qualquer tipo de fé e as pessoas que não têm nenhum tipo de fé. Ou seja, uma pequena fé, uma grande fé, das pessoas que não têm nenhuma fé. Isso são dois mundos. E a gente não precisa entender como cada pessoa começou na fé. Alguns foram na infância, vindo na igreja com os pais. Alguns foram por receber um milagre de Deus. Outros, e conheço alguns, cantando louvores. E assim, escutando a palavra de Deus, escutando os sermões. No meu caso, foi muito importante para mim escutar os sermões, assistir os sermões, participar dos cultos. E para que a gente pudesse ter fé. E ter a fé que me parece ser a coisa mais importante das nossas vidas. Quando a gente vai para fora do Brasil, irmãos, vocês vão ver templos vazios. Na Inglaterra, na Escócia, em quase toda a Europa. Templos que foram transformados em bares, museus, casas de espetáculo. Eu e a Noemi estávamos nos Estados Unidos, fomos assistir, queríamos participar de cultos à noite. E as igrejas que nós fomos são igrejas 5 vezes maior do que essa. E tinham 10 pessoas, 15 pessoas, não mais que isso, nos cultos. Embora nos países mais ricos e mais socialistas, a fé foi ficando de lado, só foi sendo posta de lado. Mas se ela tivesse morrido, não existiria comemoração de Páscoa, comemoração de Natal e outros hábitos que remetem, passagens que remetem a Cristo. Então, eu acho que mesmo nesses lugares existe um resquício de fé. E muitas pessoas que negam a fé, elas têm um resquício de fé. Eu estava lembrando uma coisa, tem uma época na minha vida que eu viajava demais, Eu viajava muito de avião, e isso é bom para quem não viaja. Quem viaja muito sabe o quanto é cansativo. Então, hora estava lá em Congonhas, hora em Viracopos, hora em Cumbica, viajando para lá e para cá. E assim, cada 10, 15 voos, um tem um perrengue. O cara remete, a turbulência não deixa ele pousar, ou tem que desviar a tempestade, quebra o avião, tem que voltar para alguma coisa. E aí eu ficava olhando aquelas, porque geralmente eram voos executivos, só tinha gente, na época, todo mundo usava gravata, ou mulher de tailleur, aqueles roupas bem vestidas. Hoje não, hoje o avião é bem democrático, mas nessa época era um evento social e entrar no avião de terno e gravata, E aqueles engravatados, de repente, a situação ficava esquisita no avião e pulava e virava, e o comandante falava não sei o que lá. Aí os caras faziam lá o sinalzinho da cruz e outros ajoelhavam. Quer dizer, na hora do aperto mesmo, tem lá um pedacinho, um pozinho de fé que o cara vai buscar. Na hora que ele precisa mesmo, ele vai lá buscar. Essa semana, uma coisa muito estranha, É muito chocante até, Não sei quem assistiu isso, não sei se foi no YouTube ou no Instagram. 2 bandidos foram assaltar um motociclista de uma moto grande, e o cara botou o revólver na cabeça dele, os dois, ameaçando de matar, perdeu, se isso aqui não funcionar, você vai morrer, e ameaças pesadas com a mão no gatilho. Só que na rua vinha vindo um policial do outro lado da rua, eles estavam do lado direito, mais à direita, e o cara vinha mais à esquerda, e a hora que esse policial percebeu a situação e viu que era possível fazer alguma coisa, foi para cima dos bandidos, houve revide, um bandido foi atingido e o outro conseguiu fugir. O policial ficou indeciso se cuidava do que estava ali no chão, que estava armado, ou ia correr atrás do outro, ficou lá tomando conta do que estava no chão.
Só que quem filmou, filmou com áudio. E esse bandido que 1 minuto atrás pôs o revólver na cabeça do homem e jurou ele de morte, estava lá no chão, falando assim: ai meu Deus, me ajude agora, Deus. Oh meu Deus. Ele falou, chamou a Deus 10 vezes, 15 vezes. Falou, talvez na hora da morte, alguma fé ele também tinha. Era um perdido. Era um que trabalhava para o outro, ele trabalhava para o demônio. Mas na hora da morte, ele lembrou de Deus. E essas coisas que acontecem hoje, eu estou um pouco mais maduro para entender, mas no começo da minha fé foi muito difícil entender essas coisas. Eu me lembro que eu escutava os sermões aqui do pastor Carlos, na época era o irmão Carlinhos, né? Quem é da época do irmão Carlinhos? Né? Irmão Carlinhos. E aí eu ia embora à noite, escutando rádio, e procurava uma rádio que tocasse música evangélica, aqueles meio convertidos ou não, que eu estava, né? 2000 e pouquinho, né? E aí pegava umas estações de rádio daqui até, elas funcionavam até Araçariguama, eu estava indo para São Paulo, né? E você escutava coisa assim, né? O cara falava, amanhã você vai estar andando na rua. Se você olhar para o seu lado, você estiver do lado de um Bradesco ou do Itaú, larga tudo, vai lá e faz um depósito, porque Deus vai te recompensar. Eu ia no banco no dia seguinte, né? Eu lembro que todo dia eu ia no banco. Falei, pô, deve ser falando comigo, né? Aí outra vez, um culto neopentecostal, foi 40 minutos falando que mulher que usava calça comprida ia para o inferno. E eu tentando me converter, e eu tentando entender a fé. Estou falando do final da década de 90. E aí umas campanhas, terça-feira do milagre urgente. Tem isso hoje, ainda tem. Não passou 25 anos aí, mas continua a mesma coisa. E uma igreja que tinha lá em Carapicuíba, chama Central dos Milagres. Meu irmão, lá tinha tudo o que você precisasse, era central mesmo. Tinha milagre de dinheiro, de saúde, tinha o que você quisesse. E aí eu tentava entender a palavra e, felizmente, graças a Deus, o pastor Carlos se mantinha sempre na Bíblia e eu escutando aqueles sermões e cada um fazia um pouco de sentido e cada vez que eu escutava um sermão eu aprendia um pouco mais. E a hora que eu comecei a entender mais, eu comecei também a ver o que as pessoas que não conhecem Cristo pensam de Cristo. Isso também não mudou, irmãos. As pessoas que não conhecem Cristo têm uma ideia absolutamente errada de Jesus Cristo. O John Stott escreveu um livro, de onde ele tirou de uma frase dele mesmo o título, né, que nós somos cristãos numa sociedade não cristã. E nós, como cristãos, temos que estar preparados para responder uma pergunta, se alguém nos fizer, que alguém nos faça, né? O que é a fé? O que é a fé? Tenho certeza que, se houvesse oportunidade para cada um se manifestar, a gente ia ter muitas respostas diferentes. Não erradas, mas diferentes. Porque cada um tem um pouco diferente a interpretação de fé. E a gente prega pouco também sobre fé. Mas o tema de hoje, e eu escolhi um texto aqui que eu vou seguir para falar sobre fé e para falar sobre um encontro com Deus. Nós vamos ler um texto aqui, está lá em Daniel, capítulo 1, vamos ler inicialmente o versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Gabriel está rápido hoje, hein, Gabriel? Uau! O rei Nabucodonosor chamou Apenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos da Babilônia. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia.
Depois de 3 anos de preparo, estes jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Apenas lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a gente vai se prender um pouquinho nessa história olhando para 4 personagens: o rei Nabucodonosor, e o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, os amigos de Daniel. A gente tem que lembrar que o Nabucodonosor, até o século XIX, começo do século XX, ele era uma lenda bíblica. Então, as pessoas não acreditavam que ele tinha existido. A arqueologia e a ciência provou isso há um século, mais ou menos, um pouco mais do que um século. E Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade de Jerusalém. Pregamos isso na semana retrasada, do rei Ezequias, que não preparou o seu sucessor, e o seu filho que o sucedeu, o filho de Ezequias que o sucedeu, foi um desastre. E jogou Israel no pecado, na idolatria, e por causa disso, dessa sequência de decadência que Israel teve, Deus permitiu que Nabucodonosor conquistasse Israel, que na época era a tribo de Judá. Lembrando que eu tinha explicado a semana retrasada, que todo o reino do sul, as 10 tribos que ficavam acima de Jerusalém, que as tribos do norte já haviam sido extinguidas algumas décadas atrás. Então, esse rei Nabucodonosor, ele foi o rei mais importante, teve o reinado mais forte do mundo, e ele era idólatra, ele tinha templos construídos para vários deuses, era rico, poderoso, arrogante, totalmente vaidoso, e tinha o desejo de ser visto como Deus, de que as pessoas reconhecessem nele também a divindade. E ele escolhe jovens de Israel, de boa aparência, inteligentes, instruídos, capazes. Então, o que ele queria fazer? Não só usar esses jovens de talento de Judá, do povo judeu, como também destruir o povo através de tirar de dentro dele os seus talentos, as pessoas que tinham capacidade de fazer coisas. Então, eles tiraram todos os jovens que eram talentosos de Judá para poder levar para a Babilônia, mas com duas intenções, né? Que eles servissem a Babilônia, e eles eram muito bons, os filhos dos judeus, mas que também não sobrasse talentos entre o povo judeu, para que esse povo se reorganizasse e qualquer época tentasse retomar e ser uma nação independente. Então, a gente tem que lembrar que os judeus, eles têm o hábito de transmitir para os filhos, desde a infância, as escrituras sagradas. Todo jovem judeu, aos 13 anos, né, depois dos 12 anos, quando faz 13 anos, tem aquela cerimônia chamada Bar Mitzvah, que ele tem aquele momento que ele é arguído por rabinos para que os religiosos possam dizer, esse jovem está preparado. Então ele se torna adulto, ou seja, ele sabe o que é o certo, o que é o errado, aos 13 anos. Os pais mostram, os rabinos mostram o que é fundamental para esse jovem. Então, quando ele chega lá nos 13 anos, os aspectos morais, emocionais, etc., eles estão com isso já bem definido. Isso é assim até hoje. A festa que o judeu gasta mais dinheiro, faz a festa mais importante, não é a de casamento, é o bar mitzvah de um filho homem. Tem a mesma evento para a mulher, mas do homem eles fazem festas muito grandes para comemorar essa aprovação. E assim como é motivo de grande festa comemorar essa aprovação, é um motivo de grande vergonha e tristeza quando o menino não passa, quando o jovem não passa na arguição. E para vocês entenderem isso também no Novo Testamento, quem lembrar que Jesus foi apresentado ao templo, até que ele ficou lá, a família foi embora, voltou. Esse momento de apresentação de Jesus é exatamente esse momento do Bar Mitzvah de Jesus. Foi apresentado como alguém de 12 anos que já conhecia as Escrituras Sagradas. Então Jesus conhecia as Escrituras
E teve o debate com os rabinos, como os jovens de hoje têm da mesma forma, os jovens judeus de hoje. E isso torna esses jovens diferentes no mundo de hoje. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que o rei comia e bebia. Da mesma forma, os judeus têm uma disciplina de alimentação, de comidas que podem ser ingeridas e outras que não. Por exemplo, porco, tem coisas que eles não comem, várias coisas que eles não comem. Isso chama alimento selecionado pela lei judaica, que chama kasher, K-O-S-H-E-R. Então, você vai no supermercado, principalmente pão de açúcar, confiança, toast, você acha alimentos próprios para os judeus. Tem um casinho assim, bem pequenininho. Se você perguntar lá para o cara da loja, onde é que tem um alimento kosher, que é o casinho? Você vai lá, é um alimento aprovado pela lei judaica. Então, queijos, tem várias coisas que são aprovados pela lei judaica. E nisso, eles não poderiam comer aquilo que o rei comia. Muitas das coisas que o rei comia eram contra o que havia na lei judaica. Mas esses jovens eram especialmente bons. Os jovens israelitas eram bem preparados. E rapidamente, esses 3 jovens já eram administradores de províncias da Babilônia. Aí Daniel já estava no palácio. E tudo ia muito bem. Então, dentro de um povo que tinha sido escravizado, que tinha sido tomado, esses eram os que estavam melhor, porque tinham onde morar, tinha um cargo bom, tinha comida à vontade, tinha um lugar para dormir, tinha tudo de bom, tinha escola, tinha tudo de bom. E estava indo tudo bem para eles, para esses jovens, até que um dia o Nabucodonosor resolve fazer uma estátua para ele mesmo. E uma estátua que a palavra de Deus que diz que tinha 27 metros de altura. E quando Nabucodonosor terminou essa estátua, ele disse ao povo, como se fosse uma lei, né? Quando vocês ouvirem os instrumentos, o som dos instrumentos, todo mundo tem que se ajoelhar e adorar a estátua de ouro que o rei mandou fazer dele mesmo. E quem não se ajoelhar vai morrer na fornalha. Aí quando os instrumentos começavam a tocar, todo mundo ajoelhava, todo mundo reverenciava a estátua e, além do mais, tinha que falar que o rei viva para sempre. Mas esses jovens, fiéis ao Senhor, se negaram a fazer isso. E os astrólogos e outros sábios tinham muita inveja deles, então não demorou para irem procurar o Nabucodonosor para dedurar, para ver se mandava os caras para a fornalha. E realmente chegaram no Nabucodonosor e falaram: esses caras não estão obedecendo, eles não se ajoelham, não se curvam e não te glorificam. Aí o Nabucodonosor, nervoso, chamou os 3 e falou: é verdade que vocês não estão me reverenciando divindade, não estão adorando a minha estátua? Eles falaram que não e que continuariam assim. E aí Nabucodonosor decide jogá-los na fornalha. Eles poderiam não ser jogados na fornalha, bastaria dobrar o joelho e fazer o que o rei pediu. Daniel 3, 16, 18. Por favor, Gabriel. Daniel 3, 16 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. O rei ficou nervoso demais, enraivado demais. Mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que o normal, mandou amarrar os 3 e mandou os guardas mais fortes que ele tinha jogarem os 3 com a roupa, com tudo, na fornalha. E assim foi feito. Os 3 jovens foram jogados na fornalha. A fornalha estava tão quente que a palavra de Deus nos diz que os guardas, que eram os mais fortes, que jogaram
os 3 na fornalha morreram queimados. Jogaram os 3 e morreram queimados. E lá dentro quem estavam? Sadraque, Mesaque e Abednego. Gabriel, por favor, Daniel 3, 24 e 25, por favor. Estão lá os 3 na fornalha. E de repente Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou-lhe o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrer nada. E o 4º homem parece um anjo. Amém? Um anjo do Senhor. Aí o rei chegou perto das fornalhas e chamou-os de volta. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham. Os 3 saíram da fornalha, e todo o fogo não havia feito nada para eles, não havia queimado a roupa, não havia queimado o cabelo, e nem cheio de queimado eles tiveram. Então esses jovens, desde o começo, eles não se contaminaram, eles não se afastaram de Deus. Hoje, irmãos, muitas famílias sabem disso, muitos jovens vão para a faculdade, vão para grandes empresas, mudam a fase da vida e abandonam a fé. Esses jovens decidiram continuar fiel ao Senhor, decidiram não se afastar de Deus e tomaram uma decisão que só é tomada para aquelas pessoas que creem verdadeiramente no Senhor. Que as vidas deles, são as nossas vidas, como é a minha vida, ela tem que ser para a honra e glória do Senhor. E para isso, eles precisaram de muita confiança e de muita fé. E demonstraram isso a Deus, a sua enorme fé. Então hoje a gente aprendeu aqui agora poucos momentos nesse resumo que eu fiz, até onde pode ir uma fé de uma pessoa, até onde pode ir essa fé. E para responder essa pergunta, até onde pode ir a fé de uma pessoa, olhando para os exemplos desses 3 jovens judeus, a gente tem que lembrar o que está lá em Efésios 2:8, Gabriel, por favor. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. E esse presente é nos dado para que nossa vida tenha sentido. E o sentido da nossa vida é glorificar Deus. 1 Coríntios 10:31. Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então o que a palavra de Deus nos ensinou? Que Deus dá uma porção de fé. Não é uma porção, é uma porção. Não é uma porção, é uma porção. É uma porção de fé para todas as pessoas. Algumas pessoas tornam essa porção uma porção zona. Algumas pessoas reduzem isso a um grão de farinha. Mas Deus dá a cada um uma porção de fé. Lá em Romanos 12:3 está lá: pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Isso quer dizer o quê? Pense com humildade a respeito de vocês mesmos. A cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então julga a fé, você sabe disso, qual é a fé? A todos ele deu uma porção de fé. E a pergunta é: aonde cada um coloca? Aonde cada um coloca a fé? Pessoas que colocam na tecnologia, colocam nos amigos, no homem, nos líderes, nos políticos,
no acaso, como Titãs, né? No acaso, colocam lá na sorte. Mas só existe uma escolha certa, irmãos, é Cristo Jesus. Essa porção de fé, ela só pode ser colocada na fé em Cristo Jesus. Essa porção tão valiosa de fé que cada um de nós recebe do Senhor. A nossa porção de fé, ela aumenta toda vez que a gente conhece melhor a Deus. Cada culto que você participa, cada mensagem que você ouve, cada vez que você conhece um pouco melhor a Deus, essa tua porção de fé aumenta. A nossa porção de fé aumenta toda vez que a gente vive a vontade de Deus, que a gente atua e age pela vontade de Deus. E nossa porção de fé aumenta todas as vezes que a gente persevera na vontade de Deus. Não sai da linha nas dificuldades, nas chances, nas falcatruas pequenas e maiores. A gente não é dinheiro que faz a gente pecar, não é nada que nos desvia, a gente persevera na vontade de Deus. E isso faz a nossa fé aumentar, porque a recompensa nos transmite isso, e a gente sabe que é recompensado. E esta porção de fé que Deus nos dá, que nos ajuda a não desistir. Quantas tribulações cada um de vocês tem? Eu tenho, a Cleia tem, declarou agora. Sem essa porção de fé que um dia a gente recebeu, sem ela a gente já teria desistido. E a gente vai aprendendo que nossa fé aumenta quando a gente faz a vontade de Deus e quando a gente confia nas promessas do Senhor. Deus nos promete, nós confiamos, a nossa porção de fé cresce. Vários teólogos dizem coisas diferentes da Bíblia. Alguns dizem que tem mais de 5.000 promessas na palavra de Deus para nós. Tem outros que falam 8.000. Se alguém puder contar essa semana e trazer aqui, mas é mais de 5.000. Não sei se é 8, mas todo mundo fala que é mais que 5 e eu vou acreditar em todo mundo. Promessas como a salvação, promessas do Espírito Santo, promessa de orações respondidas, promessas de ajuda e cuidado, promessas de recompensa, promessas de justiça, promessa de vida eterna. E todas essas promessas, irmãos, foram pagas, compradas e pagas por Jesus Cristo na cruz. E pela morte de Cristo, nós somos recebedores. Temos a promessa de cada um desses atos que a palavra de Deus nos coloca para a nossa vida. Lá em Números 23, fala: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus não é como os homens, que mentem. Ele não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Procura na palavra de Deus. Ele diz que faz, e Ele faz. É assim o nosso Deus. E todas as promessas são para cada um de nós, para mim, para vocês, todos nós. Todas as promessas são para aqueles que têm fé, que receberam aquela porção de fé um dia e foram construindo uma fé no novo coração que o Senhor nos deu. Eu procurei no dicionário o que quer dizer fé, tradução, só a tradução da língua portuguesa, o que quer dizer fé. Confiança absoluta em alguém ou em algo. A gente tem confiança absoluta em alguém, chamado Jesus Cristo, amém? E nossa esperança está na nossa fé. À medida que a gente tem fé, cresce a nossa esperança. Eu não sei vocês, mas eu vivo pela esperança que eu tenho. Eu vivo na esperança de que coisas boas vão acontecer na minha vida. Qualquer que seja o cenário que eu estou vivendo.
A minha fé me dá a certeza que algo vai acontecer, por pior que seja a tribulação. Eu não sei como, não sei porquê, mas a minha porção de fé me faz crer na ação de Deus. Aí eu vivo na fé. Tem uma frase de um autor desconhecido, e se o autor por acaso assistir a gente, desculpa, eu não sabia o seu nome, mas a frase é muito boa. Eu já falei ela aqui na igreja algumas vezes. A fé é a capacidade de confiar em Deus, a ponto de obedecê-lo. Eu confio tanto em Deus que eu o obedeço. Isso é fé. Isso é uma boa definição de fé, uma das que eu mais gosto. Porque você não vai ver o Senhor. Você tem a palavra, você tem as pregações, mas a mais forte demonstração de fé é a obediência. Nada se compara à obediência. Para chegar no nosso tema do encontro com Deus, Hebreus 12. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. A nossa fé começa por meio de Jesus Cristo. E quem aperfeiçoa a nossa fé? É Jesus Cristo. Então nele a nossa fé começa e nele ela é aperfeiçoada. E nós não somos aquelas pessoas que muitas vezes guardam a fé, deixam lá sem uso. Quando vem a tribulação, clama ao Senhor. Quando passa a tribulação, quantas vezes nessa história de 25 anos da PIBED, pessoas vieram pedir oração e com uma grande tribulação, a igreja orava, nós orávamos como pastores, como diáconos na época, e a bênção vinha. Quando a bênção vinha, adeus, Senhor, até o próximo perrengue, né? Quando passa a tribulação, deixa lá a fé sem uso de novo. Essas pessoas têm a crença de que Deus é apenas um cara que nos livra dos problemas. Não tem noção do que é prometido para aquele que crê e para aquele que obedece. Jesus Cristo andava quando viu 10 leprosos que pediram ajuda. Ele fez um milagre coletivo. Curou os 10 leprosos. E curar 10 leprosos era um milagre espantoso na época. 9 fizeram exatamente isso que eu acabei de falar. Receberam a bênção. Um voltou para agradecer. Mas o Senhor queria muito menos a gratidão e muito mais que eles fossem seus seguidores. E por isso, ele não deixou de ajudar as pessoas. Mas esses sinais nos mostram que nem sempre os sinais de Jesus tornam uma pessoa um seguidor de Cristo. 1 em 10. Parece a realidade, né, Ronaldo? Parece que é assim mesmo até hoje, não? Eu também acho. Mas a pequena fé de uma pessoa que crê num Deus desconhecido, ela não pode ser uma fé maltratada, é uma fé que tem que ser boa, é uma fé que tem que ser a melhor coisa que a pessoa tenha. E essa é a diferença daqueles que creem, que têm oportunidade para Deus entrar em suas vidas e têm oportunidade de conhecer Cristo e ter uma fé diferente, ter uma fé como aqueles que conhecem a Deus. Lá em Romanos 10, 17, Gabriel, está lá, portanto, a gente conhece muito esse texto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo Jesus. A pregação a respeito de Cristo Jesus, a pregação a respeito da salvação. Então a fé vem
por ouvir a mensagem de pregação a respeito de Cristo, a respeito da salvação, a respeito da vida eterna, a respeito da mensagem da cruz, a respeito da cura, a respeito das infinitas, das milhares de promessas que a palavra de Deus tem para cada um de nós. A pregação vem a respeito do infinito amor de Cristo. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação sobre Cristo, e é isso que essa igreja se dedica de terças-feiras, quintas-feiras, domingo de manhã, domingo à noite. A pregação a respeito de Cristo. Mas se Cristo, né, se o tema nosso é encontro com Deus, mas se Cristo vive em nós, qual é o sentido de pregar algo sobre o encontro com Deus? Poxa, Ele vive em nós, nós sabemos disso. Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é sobre um único encontro. Um encontro muito intenso de nós com Jesus Cristo. Um encontro que nenhum de nós vai deixar de passar. Todos nós um dia teremos esse encontro. Mas antes de falar sobre esse encontro, eu quero ler duas promessas de Deus. Mateus 7:7, por favor, Gabriel. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Irmãos, cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Está lá em Tiago, a palavra do Senhor. Lá em Tiago, cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Versículo 8, por favor, Gabriel, Mateus 7:8. Todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, e a porta será aberta. Todos aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para aqueles que batem, para quem bate. E quando a gente se encontra orando, né, com Deus através da oração, e a gente ora porque tem certeza que Deus ouve. Nós não somos doidos de ficar orando sem achar que Deus ouve, então a gente tem certeza que Deus ouve. Isso é a nossa fé. E a gente tem orações de gratidão, orações de confissão, orações de intercessão, de lamentação, orações de alegria. Quantas vezes a gente ajoelha para agradecer a Deus, para contar, olha, que bom que aconteceu isso na minha vida. Que bom, Senhor, que aconteceu isso na minha vida. A gente ora por nós mesmos, a gente ora pela nossa família, pelo nosso sustento, pelas pessoas que amamos, pela igreja, pelo pastor. Oramos pelas nossas angústias, nossos medos. Mas há uma oração que ela é um pouco diferente de todas as outras. E muitos de vocês sabem o que eu estou falando, e alguns talvez não. Quando oramos por uma causa impossível. Essa é uma oração diferente, irmãos. Quem já experimentou, sabe o que eu estou falando. Quando a gente ora por uma causa impossível, a gente vai para diante de Deus humilhado, desarmado, fragilizado, mostrando as nossas fraquezas, mostrando o nosso coração de uma forma absolutamente transparente. Nessa hora, todos nós preenchemos a primeira virtude do homem que Jesus nos ensinou, é a humildade. Chegamos diante de Deus com toda a humildade, porque a única coisa que temos é Ele. A única coisa que pode mudar a nossa vida é Ele. Essa oração, por uma causa impossível, para o Deus do impossível, a gente sabe que está diante da nossa única esperança. Por isso essa oração é diferente, esse encontro é diferente. Só tem uma esperança.
é o Deus. E por que a gente coloca diante de Deus uma causa impossível? Porque Jesus diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Está lá em Lucas 18. Quando colocamos diante de Deus uma causa impossível, a gente pode estar orando por nós mesmos, um pai orando por um filho, como Davi orou, uma mãe orando por uma filha, por um filho orando por um pai. Mas diante de Deus, a gente não se envergonha de dizer: Pai, eu estou te pedindo uma coisa impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Você tem a noção nessa conversa com Deus que você é um ser 100% dependente. E um ser tão dependente que nada mais pode ser oculto em você diante de Deus. E nunca mais você vai admitir a possibilidade de duvidar da sua fé. E talvez a ministração de hoje seja lembrar a igreja do quanto é importante estar preparado para esse encontro. O mundo está cada vez mais diferente, mais difícil, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas relacionadas ao final dos tempos, mas o que é mais importante hoje? Que cada um de nós entenda o quanto é importante estar preparado para isso. Os 3 jovens judeus tinham uma causa impossível: entrar num lugar que tivesse a 800, 1000 graus e sobreviver. Eles podiam fazer diferente. Eles creram no Senhor para nos ensinar que aqueles que estão próximos de Deus, aqueles que creem, são esses que o Deus do impossível torna possível aquilo que o homem acha impossível. Muitos de nós já vivemos isso que eu estou falando aqui hoje. Mas o Senhor quis que eu trouxesse essa mensagem hoje. Nós não somos nada sem Ele. Somos fracos sem Ele. Eu vou pedir para o pessoal do louvor me ajudar aqui. Nós somos o que Ele decidir, irmãos. E temos que confiar nessa decisão. Amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, nós vamos estar diante de Deus com uma causa impossível. Seja ela qual for, Ele agirá naquilo que for o melhor para nós. Seja na vida, seja na eternidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça refletir de como nós devemos estar preparados para levar a Ele aquilo que nos transforma definitivamente no filho mais fiel que é possível existir. Seja na vida, seja na eternidade. Eu pedi para o grupo de louvor que a gente, antes da oração, que a gente cantasse esse louvor. Não sabia que era difícil, eu não sabia que iam trazer a Cleia na marra aqui para cantar, para ajudar, né, Cleia? Mas eu peço que você fique de pé, que você cante com o seu coração, com a sua alma,
aquilo que Deus inspirou e nos vai inspirar nessa canção.